Boa tarde a todos, todas. Bem-vindos ao nosso webinar. Vamos esperar mais um minutinho o pessoal entrar e a gente já dá início às apresentações. Pois não. Bom, bem-vindos novamente ao nosso webinar, Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Hoje a gente conta com a participação dos escritórios Tosini Freire Advogados e Ulloa Acanto para nos presentear com as apresentações. Mas antes de apresentar os nossos palestrantes do dia, eu gostaria de chamar o meu colega Bruno Zapelon para poder falar um pouquinho dos nossos projetos aqui da Câmara em relação ao hidrogênio verde. Fica à vontade, Bruno. Bom, Helena, muito obrigada pela apresentação. Como já colocado, meu nome é Bruno Zarpelon, sou diretor da área de inovação e sustentabilidade aqui da Câmara Brasil-Alemanha. E eu acho que não preciso falar muito sobre a importância da discussão sobre o hidrogênio e nem sobre a importância da discussão sobre descarbonização. Eu acho que já está claro para todos o quão urgente é esse tema e quão importante é o hidrogênio verde dentro disso. Mas é importante dizer que a Câmara Brasil-Alemanha vem atuando nesse tema há mais de 5 anos. Então, de quando a Alemanha lançou a sua estratégia nacional do hidrogênio verde, a Câmara Brasil-Alemanha passou a se debruçar sobre esse assunto, por dois motivos principais. O primeiro deles relacionados ao potencial de descarbonização da indústria que o hidrogênio apresenta, uma vez que traz aí alternativas bem interessantes para algumas indústrias que até então ou eram carentes ou tinham poucas alternativas para descarbonização. E, por outro lado, também em virtude do potencial da cooperação Brasil-Alemanha, dentro do tema hidrogênio verde. Quando a gente fala Alemanha, a Alemanha foi um dos pioneiros em levantar esse tema globalmente. É importante dizer que o hidrogênio verde, de baixa emissão de carbono, talvez vai ser falado bastante sobre isso hoje, não é um tema novo, mas é um tema que traz uma nova roupagem aí nesses últimos 5 anos, em virtude de todas as tendências globais, preocupações e urgências que nós temos. E dentro disso, a Alemanha acaba sendo pioneira nesse movimento que traz o hidrogênio verde, o hidrogênio de baixo carbono. E por outro lado, o Brasil apresenta diversas características únicas que colocam o país ali com potencial de ser um dos principais players desse mercado de hidrogênio globalmente. Obviamente que para isso diversas coisas precisam acontecer. Acho que uma das primeiras delas é o marco regulatório, é o Programa Nacional de Hidrogênio Verde, Hidrogênio de Baixo Carbono, que vai ser discutido hoje, por isso a importância desse evento aqui, em trazer esse tema que, como já diz, a própria base legal também é a base para a criação do mercado. É a base para a criação das regras, para determinar como vai funcionar esse jogo, e também trazer parâmetros claros para o tipo de transação que envolva o assunto. Então, o tema desse evento de hoje é muito importante, mas para ir fechando já um pouco minha fala aqui de apresentação, queria colocar um pouquinho também o que a Câmara tem feito nessa área. Então, como eu comentei, a gente já vem atuando dentro disso há 5 anos, inicialmente muito forte na parte de sensibilização e educação. Então, levantando esse tema, trazendo fóruns, criando grupos de trabalho em torno disso, mas passamos a atuar também muito forte na parte de negócios, principalmente negócios internacionais, com a nossa área de comércio exterior, participação em feiras. A parte de inovação também é algo muito forte na Câmara, que se reflete para o tema de hidrogênio. Então, nós fomos e somos responsáveis pelo primeiro programa brasileiro dedicado a acelerar startups na área de hidrogênio verde. Então, a gente acelerou nos últimos anos 24 startups focadas em hidrogênio verde e vem trazendo essa solução para o mercado também para empresas que queiram se conectar com esse tema. E dentro disso, realizamos diversas pesquisas também sobre o ecossistema local na área de PDI para hidrogênio. E temos focado muito por ser uma instituição bilateral também nessa cooperação entre os dois países. Como já falei, sejam por meio de delegações, imersões, pesquisas de mercado ou até mesmo conexão direta com potenciais parceiros sob demanda. Para finalizar, deixo aqui meu convite para dois momentos importantes que estão para acontecer.
Um deles agora no início de outubro, que é o Hydrogen Dialogue, que recebe também o Congresso Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde, já está na sua quarta edição, um evento que nós fazemos em conjunto com a Nuremberg Messe. E em dezembro desse ano, nós vamos realizar uma imersão para a Alemanha, uma delegação para a Alemanha, para apresentar melhores práticas, tendências e também as principais tecnologias e cases de sucesso na área de hidrogênio. Vai ser na região da Baviera, estamos fazendo isso, inclusive, em parceria com a representação da Baviera, no qual a Câmara é responsável. Então, fica o convite, quem quiser saber mais, entra no site da Câmara, busca a gente lá no LinkedIn. Vai ser um prazer falar mais para vocês e deixo aqui um bom evento a todos e um obrigado, Helena e Lorena, e todos os envolvidos. Muito obrigada, Bruno. Bom, dando continuidade, queria apresentar os nossos palestrantes da nossa tarde. Hoje a gente conta com a Fernanda Pazello, sócia do Tosini Freire, na área de tributário. O Leonardo Miranda, sócio do Tosini Freire, na área de energia e infraestrutura. A Isabel Lustosa, sócia do Ulloa Canto Advogados. E Felipe Marota, advogado do Ulloa Canto Advogados. Bom, para também não me alongar muito, Eu estou acompanhado também da Lígia Strickler, minha sócia aqui na área de energia. Estou invadindo a apresentação dos outros, basicamente. sempre bem-vinda. Então, obrigada, Lígia. Bem-vinda. E gostaria, então, de dizer, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo nosso Q&A ou pelo chat, os nossos palestrantes vão ter o prazer de responder qualquer dúvida que surgir. E também, sem mais delongas, Isabel, passo a palavra para você, para a gente iniciar nossas apresentações. Tá joia. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Primeiro, o pessoal da Câmara, agradecer aí mais uma vez a oportunidade para a gente estar junto. Bom ver, ainda que online, o Leonardo e a Lígia, a Fernanda eu não conheço, mas prazer. E aí, vamos então falar um pouquinho sobre a nova lei, né, do hidrogênio. A gente foi o que, Marota? Foi no final do ano passado que a gente fez um evento na Câmara, né, sobre isso, ainda Isso. na época dos projetos de lei. Havia dois Naquela época PLs. era. Hã? Havia Naquela época era dois o da PLs. Câmara que estava na frente, não era? Exatamente. É. Então, aí agora na apresentação muda um pouco de figura, mas acho que o importante nesse ínterim, apesar de algumas críticas, é essa lei ter saído do papel para que o esforço de regulamentação agora comece a acontecer, né? Então, como o Bruno começou falando, né, como a gente lê quase que diariamente no jornal, o Brasil está muito bem posicionado, né, para ser uma potência na indústria de hidrogênio de baixo carbono. Mas a gente precisava desse marco legal, né? Isso é uma coisa que o país já estava devendo há alguns anos. Se a gente olha iniciativas como, por exemplo, o Japão, que foi quem partiu na frente em 2017, se a gente contar, já faz quase 10 anos, né? E depois a gente veio a Alemanha, vieram a Alemanha e Chile também, apresentando suas políticas nacionais para o hidrogênio verde. Em seguida, quer dizer, a Austrália foi antes, né? E em seguida os Estados Unidos. Quer dizer, a gente estava precisando se juntar a esses que são, de fato, os grandes players, né? A Alemanha menos, né? Mais como parte interessada, e os demais como produtores, né, do hidrogênio verde. A gente, tirando a Rússia, né, a Europa não tem, até pela extensão territorial, né, relativamente pequena, não tem condição de produzir o hidrogênio, principalmente o verde, né, em larga escala. Então, vai ser essencial que os países, né, com grandes territórios, como Estados Unidos, Austrália, Brasil, totalmente Canadá, se coloquem como grandes produtores de produtos, né, com o selo verde, para que esses sejam exportados para a Alemanha. Não só o hidrogênio verde propriamente dito, mas, mais importante do que isso, os produtos produzidos, né, à base de hidrogênio de baixo carbono e verde. A lei saiu faz pouco tempo, foi o quê? Nem um mês, né, Manota? Pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês já. Já foi do A dia 2 de agosto, você falou? A 14948.
vamos falar um pouquinho da tramitação, que é interessante, mas não vamos gastar muito tempo com isso, não. Mas havia dois projetos de lei concorrentes, né? Um tramitando na Câmara dos Deputados, quer dizer, antes havia mais, mas nessa reta final, né? E o outro no Senado, né? Mais para o final do ano, ele parecia que seria ele que iria vingar o da Câmara dos Deputados, né? Ele foi apresentado em plenário e aí foi remetido para o Senado Federal. A nosso ver, o PL da Câmara dos Deputados era melhor do que, em linhas gerais, do que o do Senado. Porque, mas naturalmente também da Câmara dos Deputados na reta final ia passar por alterações, então não dá para a gente saber como ia ficar. Eles, em termos, ambos apresentam a ótima característica de ter eleito a neutralidade tecnológica, né? Então, você vai definir o hidrogênio com base no nível de emissão e não com base na fonte a partir do qual ele é produzido. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, com uma crítica ao que aconteceu no Senado, né, de terem colocado o parâmetro de emissão acima do que é o padrão considerado ótimo internacional, 7 ao invés de 4. Então, ou seja, sendo baixo carbono, possibilitava o uso da biomassa, que para o país era essencial, que em termos de política pública, o hidrogênio de baixo carbono também abrangesse a biomassa. Não cair na tentação de dar mais um desconto na tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, onerando o consumidor de energia elétrica ao invés de onerar o contribuinte. Então, fez a escolha de política pública correta, no sentido de que, se for haver subsídios, eles deverão ser arcados pelo contribuinte e não pelo consumidor de energia elétrica, e também não usou os recursos que no setor elétrico também viraram a viúva, que é de Itaipu, né, e o óleo e gás do pré-sal. Então, foram boas escolhas de política pública e isso aqui, em certa medida, também foram refletidas no PL que foi do Senado, né, que foi finalmente convertido na lei, ainda não aprendi o número, 14.928, 14.948, da 14.948. Então, como vocês veem, o SPL do Senado ele teve uma tramitação, né, depois, a partir do momento, né, Marota, super rápido, né? Eu acho que o Senado ficou pressionado pelo envio pela Câmara do PL dela, e aí resolveu correr com um deles para eles terem vamos dizer assim, o protagonismo político da iniciativa parlamentar. E aí, finalmente, no início do mês passado, houve a sanção presidencial com veto apenas na parte que diz respeito ao provimento ao desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de baixo carbono, baixa emissão de carbono, que agora passou a ser objeto de um outro PL que tramita na Câmara. Bom, aí feito esse breve histórico, o Marota vai entrar aí na pièce de resistência aí da apresentação, falando da lei propriamente dita. Marota, por favor. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos e todas que estão nos assistindo e aos demais palestrantes. Vou direto ao assunto para que não percamos tempo. Bom, como disse a Isabel, esse PL, essa lei, né, perdão, ela tem a missão, né, de dar as linhas mestras que orientarão esse setor nascente, né, o setor do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, a lei ela é em alguns aspectos, bastante programática, né? Porque ela contém uma série de objetivos gerais dessa política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono, como, por exemplo, incentivo de pesquisa e desenvolvimento, isso é interessante, deixa a porta aberta, um desses objetivos, para tanto o fomento a iniciativas de produção de hidrogênio para exportação, como também para iniciativas que agreguem valor aos produtos nacionais, né? Que vai ser, eu imagino, o tempo dirá, né? Qual desses dois aspectos vai prevalecer, ou se os dois vão conviver em harmonia, que é o que a gente espera. Mas o PL não tem uma cara clara nem para um lado, nem para o outro, né?
E, por fim, e não menos importante, na verdade até mais importante, o objetivo de proporcionar a transição energética para que o Brasil cumpra as metas do Acordo de Paris. E, para atingir esses objetivos, né, a lei dispõe de uma série de instrumentos regulatórios e tributários. Nós, aqui do Olho a Canto, vamos tratar de dois aspectos principais. Um deles, que pode parecer, né, bem árido, mas não é, que são as definições, porque elas são importantes não só para a nossa parte, né, regulatória, como também para o que o pessoal do Tosini vai explorar, principalmente na parte tributária, né, nos incentivos tributários, e também nós vamos tratar das competências da ANP, que são várias, agora com a sanção da lei. Bem, como eu dizia, a principal definição, né, da lei é o hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, a gente sempre tratou, né, assim, o jargão que se popularizou antes da lei era o hidrogênio verde, mas esse termo ele tinha uma ligação histórica, apesar de não haver nenhuma lei, né, brasileira nesse sentido, mas uma ligação ao hidrogênio produzido a partir da eletrólise, né, da água com energia renovável, mas como o Brasil tem uma indústria pujante de etanol também, o conceito da lei reflete isso, né? Ao trazer um conceito mais amplo de hidrogênio de baixa emissão de carbono, relacionado não à tecnologia utilizada para a produção do hidrogênio, mas sim à emissão de gás de efeito estufa que é verificada na produção de tal hidrogênio. No Brasil, como a Isabel adiantou, o legislador, e isso foi uma alteração introduzida no Senado, que depois foi aceita pela Câmara, a lei brasileira coloca um limite de 7 quilogramas de dióxido de carbono equivalente por quilograma de hidrogênio produzido. Isso é um pouco preocupante, mas não tão grave, porque, como também adiantado pela Isabel, o padrão internacional, europeu e americano é menor do que esses 7, né? Então, nos Estados Unidos, o padrão é de 4 e na União Europeia por volta de 3. Então, o hidrogênio, isso é muito importante a gente ter em mente, um hidrogênio vai poder ser considerado de baixa emissão de carbono no Brasil e não ser considerado, né, limpo, ou aspas, ou verde, em outros lugares do mundo. É um pouco seguindo a nossa tradição, né? Hoje em dia está menos assim, mas a gente sempre fez isso, né? Então, assim, produzia café, o café bom ia para fora, o café mais ou menos ficava, quer dizer, porque o mercado de consumo brasileiro não é tão, infelizmente, ainda rigoroso como o dos países mais desenvolvidos, né? Então, a gente está mantendo a tradição quando deveria ter feito o oposto. Eu acho que a gente deveria ter apertado ainda mais para a gente se tornar, desde o início, como referência de excelência e de pureza, vamos dizer assim, nesse mercado. Mas, felizmente, não foi E assim. outro ponto importante é a gente estudou o processo legislativo para tentar entender as razões técnicas de aumentar de 4 para 7, né? Então, assim, ter dados ou números do porquê que isso foi necessário e a gente não conseguiu encontrar, tá? Mas, enfim, então esse é um ponto importante. Obviamente que com a certificação nós vamos exportar somente aquilo que os países de origem da exportação aceitarem, mas é para saber que tem essa diferença. Curiosamente também, o PL contém outras duas definições que são diferentes da definição de hidrogênio de baixa emissão de carbono. O hidrogênio renovável, que é basicamente o hidrogênio de baixa emissão de carbono mais o hidrogênio natural, que é um conceito que é trazido pela lei, mas abordado, pelo que a gente pode identificar, só 2 vezes. Então, ele é um conceito que existe, mas que é pouquíssimo utilizado. E também o conceito de hidrogênio verde, que era o conceito, antes, né, de se discutir o PL, tudo que era o conceito que mais se usava no mercado. Ele é, curiosamente, um conceito trazido pela lei, mas nunca utilizado.
Então, o Brasil passa a ter um conceito de hidrogênio verde legislado, né, que é aquele hidrogênio produzido por eletrólise da água por meio de energia renovável, mas que não é utilizado em nenhum outro dispositivo, então ele é um conceito que não vai ter muita importância no dia a dia, né, do setor. Só vai servir, quer dizer, vai ficar a definição, né? Que a gente vai ter uma definição com ponte legal que vai ter que ser respeitada no âmbito da regulamentação, mas ela é uma definição que provém da prática, né? Então, Exatamente. realmente. Bem, aí o segundo aspecto, né, além das definições que a gente gostaria de tratar, tem relação às competências da ANP. Ao longo, né, do processo legislativo, houve uma grande discussão de qual agência, né, ou qual órgão, né, até da administração pública, teria mais aptidão para regular esse mercado nascente. E o consenso formou-se na ANP, até mesmo pela experiência, né, da agência com a regulação de gás, por exemplo. Então, segundo a lei, a ANP vai passar a ter um plexo enorme, muito vasto de competências, como, por exemplo, declarar utilidade pública para as áreas necessárias à produção de hidrogênio verde, regular a qualidade desse hidrogênio, autorizar as atividades não somente de produção, mas também todas as atividades correlatas ao hidrogênio, regular a exploração e a produção do hidrogênio natural, que é aquele encontrado na natureza, né, como o próprio nome diz. E, e também de uma coisa relevante, como eu imagino que tem algumas das pessoas que nos assistem que fazem parte de projetos piloto, né? A ANP não somente vai regular os projetos daqui para frente, como a lei traz uma regra de transição, um pouco mal escrita, eu diria, que diz que as autorizações vigentes serão convalidadas após análise de conformidade da ANP. Ou seja, elas serão convalidadas, mas se a ANP assim convalidá-las, basicamente. Ficou uma regra de transição um pouco arriscada, né, para esses projetos pioneiros. Não que eu ache que a ANP não vai ter uma atuação responsável nesses casos, mas só para apontar esse potencial risco teórico que é previsto nesse artigo 39 da lei. E um último ponto com relação a essas competências mais genéricas da ANP é que a lei elegeu, ao meu ver, corretamente, o regime jurídico de autorização, né, para a produção e para as atividades correlatas do hidrogênio de baixa emissão de carbono, mas não fixou prazo para essas autorizações. Então, para evitar noções arcaicas do direito administrativo brasileiro, de que autorizações são, em regra, precárias, ou que elas podem ser dadas de forma discricionária, o ideal seria que a regulamentação, seja o decreto, seja a regulamentação da ANP, deem prazo para essas autorizações, porque aí essas noções arcaicas que eu acabei de falar, elas são afastadas. Bem, agora entrando mais no detalhe, né, do regime de autorização. Como eu disse, para produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil vai ser necessária uma autorização, e essa será uma atividade exclusiva de empresas brasileiras. E aqui um ponto importante. Apesar da lei dizer que é uma atividade exclusiva de empresas brasileiras e com sede no país, ela não proíbe que o controle dessas empresas seja de empresas estrangeiras. Então, não é uma regra que limite, né, somente o controle pode ser estrangeiro, mas a empresa, a pessoa jurídica, tem que ser constituída no Brasil e ser considerada brasileira. A lei também abre margem para que o regulamento estabeleça hipóteses em que a autorização é dispensada, em especial quanto ao volume produzido. Então, pode ser que, para os projetos em que produzam pouco hidrogênio verde, hidrogênio de baixa emissão de carbono, perdão, especialmente esses pioneiros, né, que seja dispensada qualquer autorização, o que é uma medida salutar, né? Além disso, além da autorização para a produção,
vai ser necessária autorização para as atividades relacionadas, muito parecido com o que já acontece no setor de óleo e gás, né? Então, você tem uma autorização para... Você produz gás, mas você também tem que ter uma autorização específica para as outras atividades da cadeia do gás. E o agente que produz hidrogênio terá prioridade na tramitação da autorização das atividades relacionadas. O PL, perdão, a lei não deixa claro como vai ser essa prioridade, tá? Se é uma prioridade de tramitação em que você passa na frente, ou se os prazos serão menores, mas isso é uma coisa que está no PL, na lei, perdão, e que tem que ser respondida, que provavelmente vai ser respondida na regulamentação. E, por fim, só para destacar que os autorizados, né, a produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono ou a desenvolver atividades relacionadas, eles vão precisar de anuência prévia da ANP para a transferência dessas autorizações. A lei, porém, não traz a necessidade necessariamente de anuência prévia para a transferência do controle das empresas que deterão essas autorizações. Mas isso pode vir a ser imposto pela ANP. Teremos que, né, ver as cenas dos próximos capítulos. Especialmente, né, porque a produção de hidrogênio, como a maioria, né, dos ouvintes deve saber, ela é uma atividade perigosa. Então, como o hidrogênio é um produto perigoso, é importante ter esse controle, esse escrutínio das empresas e de quem que estão detendo essas autorizações. Bom, há uma série de competências na ANP, mas... Só uma observação, Marota, com relação ao sim. slide anterior, talvez até alguém depois possa contribuir. É interessante esse movimento da lei de, pode ser até de uma maneira marginal, mas de certa forma de estimular a verticalização, né? Porque ao priorizar o processamento de pedidos com relação a atividades relacionadas de quem produz, o sinal econômico, pelo menos inicial, é no sentido de que há um certo desejo, a política pública privilegia, ainda que de uma maneira só procedimental, essa verticalização, né? Quando a gente, em outros setores que não são necessariamente comparáveis, né? O que a gente vê, como, por exemplo, no setor elétrico e tal, é um esforço de desverticalização dos segmentos, né? Então, se depois alguém tiver alguma contribuição, algum insight aí de por que, nesse momento inicial, houve... E com relação a um ponto muito... Uma lei que é, como o Marota falou, predominantemente programática, por que descer nesse detalhe procedimental assim, minúsculo, mas relativamente, né, pequeno, comparado a outros, né? Porque não, agora, daqui para frente, assim, a agência vai ficar amarrada. Claro que ela pode interpretar isso de várias maneiras, mas a essa prioridade, né, se não houver uma alteração legislativa. A gente só ficou com essa curiosidade, a gente não entendeu a razão dessa preocupação aí espelhada na lei. Bem, um ponto que não ficou claro ainda, mesmo com a mera leitura, né, da lei, é como vai ser a relação da ANP com as outras agências reguladoras que têm competência, né, relacionada aos insumos essenciais e necessários à produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono. A lei diz que o regulamento deve respeitar as competências das outras agências, mas não ficou claro ainda, e também acho que nem seria na lei mesmo que isso ficaria totalmente claro, como vai se dar na prática essa relação. Então, por exemplo, a ver se a ANP vai exigir, né, de alguém que pretenda produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono por meio da eletrólise, uma autorização de geração de energia da ANEEL, ou se vai ser o contrário, se as agências vão optar por fazer um regulamento conjunto, isso não está claro ainda. E no ponto 2, eu falo de um ponto que ficou especialmente pouco claro, que é a questão da declaração de utilidade pública, porque a lei diz que
e já era assim antes, que compete à ANEEL a declaração de utilidade pública para as áreas necessárias às instalações elétricas de interesse restrito do agente que pretender produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono, enquanto que a mesma lei confere à ANP a competência para fazer a declaração de utilidade pública das infraestruturas para a produção do hidrogênio. Num relatório recente da semana passada, a própria ANP recomenda que o regulamento, né, o decreto do presidente, esclareça qual vai ser a divisão, né? Porque há uma certa sobreposição entre esses dois conceitos. Uma outra questão que nós entendemos interessante e que, curiosamente, né, como a Isabel falou, a gente já fez um evento sobre o primeiro PL, né, o que estava despontando à época, que era o da Câmara, e esse era um artigo que não constava desse PL original, mas ele consta da lei e ele é muito interessante no seguinte sentido. Bem, enquanto a ANP não editar a regulação, né, geral sobre o assunto, a lei prevê a possibilidade para que a ANP decida casos individuais por meio da utilização de sandbox regulatório. Então, a lei dá uma margem grande para a ANP para que ela experimente, né, nesses casos pioneiros, que a gente até colocou aqui alguns exemplos, especialmente no Nordeste, né, no Ceará, no Piauí, exemplos pioneiros, para que a ANP possa ir calibrando, né, como que ela vai fazer uma regulação que faça sentido num mercado nascente. A gente até, e com relação a isso é interessante, destacou que do lado do setor elétrico já há 2 projetos que têm a permissão do Ministério de Minas e Energia para conectar-se à rede básica. Então, são projetos que já estão um pouco mais adiantados. Então, a ANP, nesses 2 casos, por exemplo, vai poder tomar uma decisão individual para experimentar antes de editar a regulação geral sobre a matéria. E aí, já encaminhando para a conclusão, a gente destaca o seguinte: nós falamos de todas essas certezas, né, da lei, mas aqui nesse slide, e eu não vou passar por todos esses pontos, a gente destaca uma série de pontos, que aqui no slide são 11, mas que até se subdividem em alguns subitens, há uma série de questões que ainda precisam ser respondidas pela regulamentação. Seja a regulamentação pelo presidente da República, via decreto, seja a regulação emitida pela própria ANP. Só para dar alguns exemplos, no sistema de certificação, né, que é um ponto que eu não vou adentrar muito, porque vai ser tratado pelo pessoal do Tosini, mas, por exemplo, na parte da certificação, há uma série de lacunas ainda a serem preenchidas pela regulação. Bem, como a Isabel falou no começo, né, a gente quis olhar se a lei atingiu seus objetivos, qual seja o principal, né? Dar a segurança jurídica mínima para esse mercado nascente do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, o nosso entendimento é de que, olha, a lei é, sem dúvidas, um primeiro passo muito importante, né, para o setor de hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil, mas que ela tem um conteúdo bastante programático e a sua efetividade vai depender de uma extensa regulamentação que será majoritariamente da ANP. E aí, com relação a esse aspecto, eu gostaria de fazer uma observação que é a seguinte: não sei se todos têm acompanhado na imprensa, mas as agências reguladoras atualmente têm né, reivindicado bastante uma recomposição de salário e de pessoal, o que tem atrasado, de uma certa forma, a tomada de decisão em alguma dessas agências. E a própria ANP, no relatório da semana passada, afirma com todas as letras que, com o atual pessoal e com o atual quadro, né, e fuga de cérebros da ANP para outros cargos em Brasília que remuneram melhor, que ela não teria condições de hoje ser a agência reguladora a entidade reguladora do sistema de certificação do hidrogênio.
Então, isso está com todas as letras e no relatório da ANP, essa preocupação de falta de pessoal. Então, basicamente, de uma forma mais coloquial, eles já têm pouco pessoal para o setor de óleo e gás e de biocombustíveis, e aí a legislação adicionou um novo setor, que a gente espera que dê muito certo, né, para a ANP, mas sem a previsão de pessoal e de orçamento correspondente. Isso é a visão da agência, né? Mas que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o mercado, para dar certo, vai depender de uma regulamentação intensiva. Então, na nossa visão, mesmo com o marco legal, o Brasil ainda não tem um arcabouço legal e regulatório comparável aos outros países, especialmente no nível de detalhe, né? Para quem, né, nós estamos aqui na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Quem lê uma regulação, um regulamento europeu, fica sempre muito impressionado com o nível de detalhe a que eles descem, né? E o Brasil ainda está num nível bastante panorâmico, né? Está num primeiro estágio desse desenvolvimento, mas que é um nível essencial. Posso dizer que, comparativamente ao setor com o qual eu tenho mais familiaridade, né, que é o setor elétrico, o setor do hidrogênio começa com o pé direito em uma questão que eu acho primordial, é a clareza da lei. É uma lei bem escrita, clara, sucinta. Então, a gente espera que isso continue assim, né? Quando vier a regulamentação, e tanto do presidente como da ANP. E, por hora, do nosso lado era isso. Obrigado. Quem quiser o nosso contato, o meu e da Isabel, ele está nesse QR Code, mas isso vai ficar gravado e vocês depois vão receber esse material. Agora eu passo a palavra para o pessoal do Tozini. Obrigado. Obrigado, Marota, Isabel. Vocês me ouvem bem, né? Tá bom. Então, vou assumir que os demais aqui, que eu não consigo ver, estão ouvindo também. Eu vou pegar carona no que você terminou de falar, Marota, que eu acho que a essência dessa lei, para além da clareza, do pragmatismo mesmo, que era o que a gente estava precisando, tem 2 pontos que eu acho essenciais, e o segundo tem muito a ver com a parte de certificação que a gente vai entrar em instantes. O primeiro, Isabel, a gente estava conversando outro dia também sobre a tramitação e por que o 7 e não 4, e a gente conversando com um cliente, teve uma coisa muito interessante que a gente ouviu, foi o seguinte: bom, primeiro que a Europa, na verdade, ela flertou com 3 e depois foi para o 4, pelas mesmas razões que você falou da biomassa, tá? Sendo que lá o cardápio de fontes é muito menor do que o que a gente tem aqui, né? Quer dizer, se você pensar no que antigamente chamava, se não me engano, de hidrogênio azul, que é o gás natural com BECCS, né? Com a captura de carbono, a gente não pode abrir mão disso. Talvez a gente não conseguisse ficar ali no 4, não tem como. A gente acabou de ter um decreto agora do gás, existe uma necessidade, vocês acompanham isso tanto quanto a gente, de algumas décadas, de a gente conseguir monetizar esse gás. A gente não pode se dar o luxo de deixar isso preso, então tem um potencial muito grande de geração a partir daí também. E aí, o que a gente ouviu do cliente, que eu achei muito bacana, ele falou: olha, Léo, você tem que lembrar que o plano de hidrogênio e tantos outros que a gente tem, o plano energético, é um plano de descarbonização. É a máxima descarbonização possível. Então, eu acho que a orientação que essa lei trouxe, ela está absolutamente alinhada com o que a gente vê, especialmente na União Europeia, mas nos Estados Unidos também. Ela está alinhada com outras leis que a gente tem aqui. A gente tem agora o programa Mover, por exemplo, do setor automotivo, né? Ele tem ali o conceito do poço ao posto, do poço à roda, que cada hora muda, mas é do ciclo de vida do projeto, que a gente vai falar já já. A mesma coisa com o decreto de gás e por aí vai. Então, acho que assim, as coisas não são standalone, como a gente diz, né? Se pegar o projeto de lei de combustível do futuro, o mindset é o mesmo, as coisas estão conectadas. E assim será com o de captura do carbono e por aí, crédito de carbono também. A gente sabe que muito da beleza de fontes como o hidrogênio, elas param de pé muito mais se você tem um arcabouço, por exemplo, de crédito de carbono, de captura de carbono, que aí você consegue monetizar a tal da adicionalidade da fonte de energia. E o segundo ponto, Marota, que você estava dizendo da ANP, é curioso, né? Porque se a gente pensar, eu vi lá o desabafo formal institucional da ANP, que é fato. Assim, falta gente para lidar com a indústria que é a mal do mundo, e a gente é muito pujante ali, mas se você for para a ANEEL também, a gente sai dessa conversa, porque a gente está enfrentando os mesmos desafios na ANEEL.
Agora, eu não consigo, e já colocando aqui a nossa apresentação, eu não consigo pensar em outra agência reguladora com tanta familiaridade com temas que são absolutamente essenciais dessa lei. Aqui, enfim, a gente falou enfim, vamos falar agora da certificação. Se a gente pensar no qual é o setor que faz certificação há mais tempo no Brasil, é o setor de petróleo. Né? O setor de petróleo, que começou lá com, a gente pode puxar lá, conteúdo local. O conteúdo local, no final do dia, é o quê? É uma certificação. O setor de biocombustíveis, os CBIOs. Se a gente olhar como é que funciona a emissão dos CBIOs e como é que você valora aquilo, é uma certificação, é a ANP. Então, assim, eu entendo o desabafo da agência, que é pura verdade, mas não consigo imaginar nenhuma outra agência mais capacitada para tratar de um tema desse. E se pensar no regime de autorização, etc., isso já tem ali. Se a gente pensar na utilização do hidrogênio dentro de duto, vai ser duto de quê? Duto de gás. Quem é que já controla isso, já regula isso há, sei lá, um par de décadas, talvez? É a ANP, tanto o transporte como a transferência e tarifas, etc. Enfim, era só para concordar com o que você falou. A visão é do hidrogênio mesmo como molécula, né? Exatamente. Ótimos pontos, Leonardo. Assim, com relação, bem lembrado, assim, com relação aos 7 quilos de CO2, de fato, quer dizer, o fato de você ter uma definição de hidrogênio de baixa emissão que, né, acomode, né, hidrogênios com baixa, mas não tropo emissão, não impede que, se o mercado internacional exigir que o nível de emissão seja mais baixo, esse hidrogênio seja emitido em graus mais baixos, né? Mas também, como você falou, deixa espaço para que tenha esse tipo de certificação indústrias que, nesse momento, não consigam, né, diminuir tanto o teor do CO2 no seu processo produtivo. Não? Então, perfeito. E aí, com relação a essa questão da ANP, também não vejo. Hidrogênio é gás, né? E como o Marota bem lembrou, é produto perigoso. Então, assim, mesmo se fosse só hidrogênio verde, né, a partir da eletrólise, ainda assim a competência ficar com a ANEEL não seria adequado, né? Então, e essa necessidade de intercâmbio entre as agências vai ter que acontecer de toda forma, né? Independentemente, a gente morre de medo disso, porque tratar com uma agência já é complicado. Quando você junta mais de uma, aí é um pesadelo na certa, mas ótimos comentários. Não, eu acho que você tem. Não vou entrar aqui, o Marota já falou sobre isso aqui é um apanhado geral, desculpa. E tem um outro ponto que eu até esqueci, Isabel, porque essa discussão é muito importante do carbono equivalente, né, que no nosso caso ficou 7 por quilo de hidrogênio emitido. O que se disse é o seguinte: a gente tem um teste que está chegando aí, e o hidrogênio vai ter uma parcela de contribuição. Eu espero que até lá a gente já esteja com a regulação toda de pé e com o mercado já para além do estudo, né, do PID e dos MOUs, que é, por exemplo, o CBAM, que é o ajuste de carbono na fronteira da Europa, que, enfim, vai pegar de um jeito ou de outro, as empresas já estão se preparando para isso, daquelas indústrias que a gente chama de difícil, do hard to abate, né? Hard to abate. Então, quer dizer, no final do dia, é o que eu falei, está tudo interligado. Então, se a gente não... A contribuição que o hidrogênio poderá dar, o hidrogênio de baixa emissão de carbono, para essas indústrias que são exportadoras para a Europa, isso terá que falar com a língua que está sendo falada lá. Porque senão não adianta, a gente vai ter uma penalização muito grande, se não do hidrogênio em si, mas o hidrogênio é parte desse processo todo, porque no final do dia você vai olhar de novo o ciclo de vida, e aí se o aço, ou o que quer que seja, o cimento, foi produzido a partir do hidrogênio que não tem um nível de emissão, que é o nível de emissão exigido na Europa, você tem uma penalização. Então, assim, as coisas não estão... E é um mercado internacional, né? De novo, a ANP sabe como lidar com isso. A ANP trata essencialmente de commodity, né? De produto, mas produto assim, global. Léo, num primeiro momento também, aqui ponderando, né, para uma indústria que está nascendo, se você aperta demais e acaba sendo muito rigoroso nessa regulação, você impõe um obstáculo econômico-financeiro para quem quiser desenvolver e essa indústria nova, né? Então, acho que aumenta
o número de soluções possíveis aí nesse cardápio, né? Nesse primeiro momento. Nesse aspecto, até me lembrei aqui, o legislador fez bem em prever que a partir de 2031 vai poder ser reduzido esse número que está na lei. Então, Exatamente. se provar em 2031 que 7 é muito, e vamos supor, a gente Bem tem lembrado. um viés exportador, e aceitam é 3 ou é 4. Então, aí o decreto ou a ANP vai poder reduzir esse número para adequar ao mercado. Mas é um ótimo ponto. Para uma indústria nascente, talvez mirar muito alto pudesse sufocar a indústria, né? E ninguém pediu para ser menor, né? Ninguém pediu para não ser menor, perdão, né? Isso não é exigência que seja 7. Assim, você pode já de largada, se conseguir, jogar nas regras da Europa, enfim. Vai Esse depender é o... do mercado que você mirar, né? Então, Exatamente. Eu acho que no final das contas o driver vai ser ditado pelo off-taker. Quem é o comprador desse hidrogênio ou desse produto, né, que você está Exato. produzindo e onde você quer que ele seja aceito? Porque a gente também não pode esquecer que a gente vai ter um mercado consumidor também local, aqui doméstico, e uma descarbonização também aqui na nossa indústria para fazer. E aí pode ser que seja de fato interessante usar esses diferentes tipos, vamos dizer, com esses diferentes conteúdos, né, de carbono. Perfeito. Exatamente. Entrando aqui na certificação, o Marota foi generoso dizer que tem algumas lacunas aqui. Na verdade, a lei previu a certificação, mas, assim, de novo, é programática, né? A gente não tem absolutamente mais nada ali, a não ser uma série de definições que são muito bem-vindas, senão a gente ficaria totalmente no escuro. Mas a ideia da certificação, a nossa visão, enfim, a gente não precisa passar item por item aqui, é que ela ficou muito mais próxima do que a certificação do mercado, que a gente chama de crédito de carbono, do que exatamente a gente tem aqui. Mesmo se a gente comparar com os CBIOs, que eu acho que, enfim, a audiência, pelo menos a maior parte, deve conhecer o que são os CBIOs, que são aqueles certificados de biocombustíveis que são emitidos pelos produtores e importadores dos biocombustíveis, e eles são obrigatoriamente comprados pelas distribuidoras, aí, de acordo com as cotas que a ANP estabelece, né, para fazer a compensação pela, enfim, a emissão mais intensa que as distribuidoras de combustíveis têm. O procedimento aqui, quando a gente olha, essa autoridade competente, autoridade reguladora, digamos, sei lá, a ANP, você tem uma instituição acreditadora, que aí no final do dia vai ser quem vai cuidar da contabilização desses certificados, que é um dos maiores problemas que a gente tem, um dos maiores possíveis, não é problema, desafios, e aí não é um problema do Brasil, nem um privilégio do Brasil, é o que a gente chama de dupla contagem, né? Na hora que você começa a negociar, e de novo, a gente já tem experiência com isso, com negociação de que seria de certificados, como a gente queira chamar, que são os CBIOs, é a dupla contagem. Quer dizer, se eu estou negociando com a Lígia uma certificação de abatimento de emissão, assim, é uma certificação só. Ou isso tem que ficar comigo ou tem que ficar com ela. A gente não pode ter os dois beneficiando disso. E é um problema seríssimo, inclusive para um outro programa que a lei estabelece, que é a interoperabilidade entre estruturas de certificação fora do Brasil, né? É a mesma lógica com crédito de carbono, que a gente sempre ouve de clientes, em discussões acadêmicas, eu consigo tradear isso aqui, negociar isso aqui com outros países? Quer dizer, a resposta intuitiva é essa, consegue, obviamente, se você tiver um sistema comum, senão você não vai conseguir. Mas a instituição acreditadora, aqui para falar de conceitos novos aqui dentro da indústria de energia, é uma peça quase fundamental aqui, comparada com as outras, porque é a que vai fazer a contabilização dos certificados e evitar essa chamada dupla contagem. Aí a gente tem gestora dos registros, de novo, para dar transparência ao que está sendo negociado e ao que está sendo registrado como hidrogênio de baixo carbono, se aquilo ali de fato atende às regras do ciclo de vida da produção desse hidrogênio que foi certificado como de baixo carbono. E aí o ciclo de vida, de novo, voltando ao que a gente comentou no início, é um conceito já aceito global, não foi uma criação nossa da lei, isso assim, mercado norte-americano, o programa de hidrogênio é assim, mercado europeu é assim,
australiano, que a Isabel citou, japonês, que veio antes dos outros, assim, também é assim. Da Europa, quando a gente fala União Europeia, França, Holanda, são todos já com esse conceito de... Antes você falava do poço oposto, né? Hoje em dia já tem alguns sistemas que falam da caverna ao consumo, à entrega, o que quer que seja. Que, na verdade, você está descendo cada vez mais para entender até se o equipamento que ajudou a gerar aquele hidrogênio foi produzido, sei lá, com minerais do tipo A, B ou C, enfim, como é que foi o processo produtivo da mineração daqueles minerais que foram utilizados para você chegar naquela produção de hidrogênio. Tudo isso vai contar e o regulamento vai ter que prever isso. É um pouco desafiador, Marota, eu entendo, para a ANP, não é algo que está no cardápio dela, descer a esse ponto todo, mas, de novo, não está no cardápio de ninguém aqui, talvez dos órgãos de meio ambiente, mas se você pensar que a gente não tem ainda de novo, está no forno e faz parte desse grande projeto de descarbonização, a contribuição do Brasil para conseguir atingir suas próprias metas lá do Acordo de Paris, a gente não tem ainda o mercado de carbono. Então, no final do dia, quem é que tem uma experiência mais próxima do ponto de vista de regulação com uma questão desse tipo, né? De fazer acreditação, registro e etc. Parece, de novo, que a gente roda e acaba na ANP. E a gente tem um produtor, obviamente, de hidrogênio, e o comprador dessa energia certificada. Acho que a gente já passou um pouco sobre isso. Aqui esse material está disponível, tá, gente? Os critérios para a gente fazer a certificação, de novo, quando a gente olha para cada um desses o escopo de emissões, escopos, de novo, de acordo lá com escopo 2, escopo 3, etc., lá das regras do Acordo de Paris, unidades certificáveis, critérios para suspensão dos certificados, obviamente, que aquilo chegou a um ponto que já foi utilizado, aquilo tem que ser aposentado, como a gente fala. Isso é tudo mercado de carbono. Isso foge um pouco do que a gente está acostumado a ver, até no CBIO se aproxima um pouquinho, mas é muito mercado de carbono do que a gente está falando aqui. E aí, uma pergunta que a gente fez outro dia, eu estava conversando de novo com um cliente, e eu confesso que desconhecia isso, que a gente ouve de várias, enfim, entidades internacionais, Agência Internacional de Energia, etc. E eu perguntei para ele, onde é que está uma iniciativa que seja um guideline comum e aceito, enfim, globalmente para um processo de certificação. E acabei chegando nessa norma da ISO. A gente não precisa entrar no detalhe aqui agora, mas não sei se está dando para ver, mas ali a gente fala do acondicionamento, do transporte, da conversão do H2 e outras formas para o seu transporte, até a entrega no finalzinho que a gente está falando ali no gate, né, no local de consumo. Então, essa norma da ISO que vai estar disponível para todo mundo, mas pelo que a gente entendeu até agora, é o que tem sido globalmente aceito como deveria ser a certificação do hidrogênio de baixo para calcular a emissão de carbono. Aqui é uma coisa interessante, enfim, a gente, não sei se alguém da audiência puder contribuir e dividir com a gente, eu não me envolvi ainda, mas já existe uma certificação desde 2022, a gente já conhecia, mas, enfim, de novo, não cheguei a ver. Curioso que até se vocês olharem que é de 22, naquela época, o Marota comentou isso, Isabel também, de tramitação de projetos de lei, a gente se via muito ainda sobre, não tinha influência, mas a discussão girava muito em torno da geração, da produção de hidrogênio a partir da eletrólise, né? E aí uma farta contribuição aqui da Câmara e do mundo alemão. A Alemanha, enfim, é uma pioneira e líder, é o país dentro da Europa, pelo menos, que mais desponta na produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água. Então, naquele momento, a discussão girava muito em torno, a gente vai lembrar que é o projeto do hidrogênio verde, então só falava de eletrólise. A CCEE, e provavelmente há quem diga que ela vai estar envolvida assim, diretamente no que será a regulamentação da lei do hidrogênio nessa parte de certificação, tá? Enfim, talvez seja a entidade que regula ali a certificação, junto com a ANP é a autoridade máxima e a CCE envolvida na certificação. Já tem um processo de certificação do hidrogênio e é a partir da eletrólise,
já desde 2022. E vocês olharem o manual, etc., como funciona esse processo de certificação pela CCL, é muito em linha com o que a gente estava falando ali da regra da ISO. Então, é uma experiência, de novo, falando de experiências que a gente já tem uma experiência de certificação no Brasil com a CCE. Eu não vou me alongar para a gente entrar, corri um pouco, desculpa, para a gente entrar na parte tributária aqui em respeito ao tema, mas a gente está à disposição para conversar ao final. Fê, você quer botar aí ou eu puxo daqui? Eu posso colocar daqui também, Léo, se você preferir. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer primeiramente o convite da Câmara. E daí eu faço aqui na pessoa da Andréia, Lorena, da Helena e do Bruno. Queria cumprimentar o Felipe e a Isabel e os meus sócios, a Lígia e o Leonardo. Vou colocar aqui a minha apresentação. A ideia é falar um pouquinho da parte tributária, tá, relacionada a esse marco, né, legal, que já foi aprovado. E nós tivemos novidades semana passada, então acho que a gente pode também trazer essas novidades aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Bacana. Sim, Bom, sim. então a ideia é trazer os aspectos tributários, né, relacionados ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, lembrando então que foi aprovado esse marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Quando a Isabel e o Felipe começaram a falar do fim do ano, que ainda era um projeto de lei, e agora a gente já está falando de uma lei, me lembrou muito a reforma tributária, porque também a gente estava lidando com, né, era um projeto da emenda, né, não sabia se ia ser aprovada, ela acabou sendo aprovada no fim do ano, e agora a gente está lidando com algo que já está ali na nossa Constituição, que é o sistema tributário nacional com a reforma, acho que é a mesma ideia aqui do marco, né? Então, nós estamos falando da Lei 14.948, de 2024, que a gente chama de Política Nacional do Hidrogênio, né, de baixa emissão de carbono, e tratando especificamente dos incentivos, acho que qual que é a ideia, né? Acho que todos trouxeram aqui muito a importância de se incentivar, financiar, investir, fomentar, promover, e tudo isso a gente depende muitas vezes de incentivos. Então, a gente sempre pensa muito nos incentivos tributários, que é uma forma que a gente tem do governo, seja através de incentivos governamentais, ou através dos créditos fiscais, ou através de desonerações, a gente permitir com que haja uma promoção desses setores aqui relacionados ao hidrogênio de baixa emissão de carbono. Tá? E tratando especificamente já do incentivo que foi trazido pela lei, a gente está falando do REHIDRO. O que significa o REHIDRO? Tá? O REHIDRO, na verdade, é uma extensão do REID. O REID é um regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, que ele já existe desde 2007, e agora o REHIDRO, ele também traz esse projeto, ele visa esse desenvolvimento de projetos de infraestrutura, mas relacionados a esses players, a essas empresas que estão aí ligadas à emissão desses produtos, né, do hidrogênio verde. Tá? E o que significa o REHIDRO? Vai ter direito a uma suspensão de PIS e COFINS, e de PIS importação e de COFINS importação, a partir de janeiro de 2025, e é uma vigência de 5 anos, tá? Então, até 2030. E qual é a sua abrangência? Teriam, então, para vendas ou importação, tanto de máquinas, né, quanto de aparelhos, instrumentos, equipamentos, a gente pode falar também de novos, materiais de construção, venda ou importação de serviços destinados a obras de infraestrutura. Então, vejam que é abrangente, desde que relacionado a bens, serviços que serão utilizados ou incorporados em obra de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, tá? E quais são os beneficiários? Já relembrando um pouco o que o Felipe nos trouxe, quando a gente fala aqui tanto da produção quanto das atividades relacionadas, o REHIDRO, ele visa tanto as empresas que produzem esse hidrogênio de baixa emissão de carbono, quanto também as empresas que estão relacionadas a essa atividade, que seriam aquelas
que exercem as atividades de acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização, todas, obviamente, relacionadas ao hidrogênio de baixa emissão de carbono. Mas também fala das empresas que se dedicam à geração de energia elétrica renovável para essa produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono, e também para aquelas empresas que estão dedicadas à produção do biocombustível, e aqui é o etanol, biogás, biometano, para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, vejam que a empresa tem que estar sempre relacionada à produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, mas há várias atividades relacionadas. Todas elas vão ter direitos a pedir essa habilitação para ter direito aos incentivos tributários do REHIDRO, sendo que é muito importante que se traga que um dos requisitos legais é um percentual mínimo, que será definido ainda em regulamento, com relação a como vai ser esse percentual mínimo em projetos de desenvolvimento, né, de transição energéticas localizados no país, e também a lei traz a possibilidade de uma alíquota zero, no caso de pessoa física, ou de 15% no caso de lucro real ou empresas do Simples Nacional, falando aqui do imposto de renda, com relação à emissão de debêntures que também estejam relacionados, né, aos beneficiários do REHIDRO e que sejam destinadas à captação desses recursos para a implementação desses projetos. Tudo isso se encontra nessa lei, né, que foi aprovada esse ano, em agosto, no dia 2 de agosto, e passando rapidamente, a gente sempre gosta de lembrar quais são os objetivos, que foram aqui muito bem trazidos pelos meus sócios, pelo Felipe, pela Isabel, que tem a ver com você impactar o ambiente, você promover o uso de energia renovável. Então, todos esses pontos estão nitidamente ligados a esses incentivos tributários para que a gente possa desonerar os bens de capitais e, assim, promover essa infraestrutura relacionada à emissão desses gases, né, com baixa emissão de carbono. Tá? E o que aconteceu semana passada? Logo que veio a lei, essa lei havia vetado 6 artigos que tratavam especificamente desse programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Na época, né, ali em agosto, o que se disse é que haveria uma ofensa, né, uma violação a certos interesses públicos, e por isso que não houve aprovação. E o que nós tivemos no dia 4 de setembro foi a aprovação de um novo PL, que é o 3027, tá? Ele foi aprovado no Senado, ele já foi para a sanção presidencial, ele redefiniu um pouco os objetivos ali de como vai ser esse programa, e é um pouco disso que eu vou tratar no meu próximo slide, que o que esse programa que está nesse PL, ele traz? Ele mantém esse crédito fiscal de 18,3 bilhões, é um crédito fiscal que está relacionado à contribuição social sobre o lucro, tá? Então, o que se entendeu é que ele deveria estar vinculado a esse tributo. Há uma necessidade de habilitação do projeto para que o beneficiário tenha direito a esse crédito fiscal. É um crédito que ele passa a surgir em 2028 e ele vai até 2033. Mas o que é muito importante, que eu até deixei aqui em vermelho, que se entenda, é que esse projeto de lei, que, ao ser, né, se ele for sancionado, ele, na verdade, ele tem um cunho meramente autorizativo. Então, não há aqui uma obrigação do governo em dar esse crédito fiscal, mas sim uma autorização para que o governo dê esse crédito. E essa autorização ela vai depender, inclusive, do governo colocar isso nos projetos de lei orçamentária anual. Tá? Então, há uma necessidade, então, de adequação financeira e orçamentária para que esse crédito esteja contemplado nessa lei orçamentária anual, para que assim o governo possa conceder esse crédito fiscal mediante CSL. Tá? Ele tem também uma ideia de priorizar setores industriais de difícil carbonização, então ele tem esse objetivo também, para que haja essa promoção do uso do hidrogênio também nesses setores, e no transporte pesado, e existem alguns critérios de elegibilidade ali,
Então, esses pontos eu acho que são importantes que a gente entenda que tudo isso virá nessa nova lei, se ela for aprovada. E o crédito fiscal ele pode ser utilizado tanto para compensar com outros tributos federais, quanto por um ressarcimento em 60 dias. Então, é dessa forma que o projeto de lei, que já foi, né, aprovado no Senado e vai agora para a sanção presidencial, consta. A gente imagina que nos próximos 15 dias a gente já pode vir a ter esse programa efetivamente publicado e a gente pode trazer, inclusive, novas informações sobre ele. E, por fim, eu queria só trazer esse slide, que vai ser compartilhado com todos, porque, embora a gente esteja agora falando de um programa que já, né, teremos a partir do ano que vem, do REHIDRO, e de 2028 a 2032, esse programa que vai permitir esse crédito fiscal, a gente não pode deixar de falar da reforma tributária, que ela passa a existir em 2026. A gente tem 2 dispositivos que estão na Constituição, na nova Constituição, né, que foi aprovada com a emenda constitucional 132, que é o 43 e o 225, que expressamente fala do hidrogênio de baixa emissão de carbono, e claramente o objetivo ali foi permitir com que incentivos fiscais sejam mantidos quando relacionados a hidrogênio de baixa emissão de carbono. A reforma tributária ela tem por objetivo extinguir incentivos fiscais, mas não quando relacionados a esses setores. Tá? Então, acho que é um pouco disso que esses 2 dispositivos trazem, e isso já está, inclusive, na regulamentação, no PLP 68, quando ele mantém o REID. Então, acho que a manutenção do REID, ali no item dedicado à desoneração de bens de capitais, de uma certa forma pode vir a incentivar, permitir com que o REHIDRO também seja mantido, mesmo após 2033, que é quando teremos uma reforma tributária plena. Porque de 2026 até 2032, a gente vai ter um período de transição, que é saindo os tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e entrando os novos tributos, que é o IBS e a CBS. E a partir de 2033, a princípio, a gente vai continuar tendo o REID e podemos continuar também tendo o REHIDRO. É uma questão só da gente entender como que isso vai permanecer na lei do marco, né? Legal, e também no programa e a nova lei com a regulamentação da reforma tributária. Acho que do ponto de vista tributário, eram essas as questões que eu queria trazer aqui para vocês, mais uma vez agradecendo. Muito obrigada, Fernanda, Leonardo, Felipe, Isabel, Lídia. Muito obrigada por todas as apresentações. Acho que foi bastante elucidativo, né? É um tema em que a gente ainda vai, com certeza, né, Isabel? Como você falou, a gente já fez evento, vai continuar fazendo, porque esse tema com certeza vai continuar nos palcos. A gente tem umas perguntinhas aqui no Q&A. Vou começar com você, Fernanda. Há alguma previsão de isenção do imposto de importação para os equipamentos? Você teria algo para comentar? Então, na verdade, quando a gente fala de imposto de importação e a desoneração de bens de capital, o que existem são alguns projetos que podem privilegiar ali quando você faz aqueles pedidos de bem de capital, mas especificamente do REHIDRO e no próprio marco legal ou no programa, não há nada relacionado ao imposto de importação. Mas eu acho que é importante que a gente sempre fique de olho nisso, porque quando a gente, por exemplo, fala de concessão, semana passada mesmo eu estava analisando a questão do setor ferroviário, do setor metroviário, que também tem a importação de muitos equipamentos e sofrem com uma alíquota de imposto de importação de, às vezes, 11,2%. Você tem a possibilidade de pedir quando não há similar nacional e até pedir para que seja considerado como bens de capital e, assim, ter uma redução do imposto de importação. Tá? Perfeito. Bom, temos uma outra perguntinha aqui. Sobre o marco legal no Brasil, há alguma adequação às diretrizes de exportação para a Europa ou, nesse primeiro momento, visa apenas atendimento ao mercado interno? Acho que você comentou um pouquinho disso, Isabel, mas se quiser complementar um pouco, não sei
se temos algo a complementar ainda. Eu acho que foi quando, como o Léo e a Lígia falaram, né, no início da fala deles, né, quer dizer, vai ser uma questão do mercado, né, de oferta e demanda, quer dizer, na medida em que o Brasil consiga atrair, que vai haver demanda no mercado europeu, isso certamente haverá, né? A diferença vai saber se o mercado brasileiro vai oferecer preços competitivos com relação a potenciais concorrentes nesse sentido. Mas a Europa é a medida dos olhos, né? Em termos de mercado, né, para o hidrogênio verde, tendo em vista a sofisticação do mercado europeu e a demanda, a alta demanda desse mercado por produtos manufaturados, certamente será um dos principais objetivos daqueles que visam produzir, né? E muitos grupos europeus, né, a começar pelos alemães, estão no Brasil, né, e pretendem justamente desenvolver localmente, se capacitar localmente para poder, né, suprir essa demanda do mercado europeu. Um ponto que tem, Helena, que a gente comentou, enfim, continuando o que a Isabel falou, tem alguns pontos da lei onde isso é dito, sim, na parte de certificação isso é dito com todas as letras, você precisa, o que eu falei, que a gente chama de interoperabilidade da nossa certificação com a certificação, enfim, global, tá? Aqui entre aspas. Ou seja, quando a gente... E aí tinha uma pergunta, um comentário ali falando não sei se era o driver, se é de mercado interno ou exportação. A lei é agnóstica com relação a isso. É uma lei que vai servir tanto, a gente tem consumo aqui, e a gente, obviamente, quer exportar, e também pode discutir se quer exportar só commodity, quer exportar o produto de valor agregado, etc. O fato é que se a gente não tiver, por exemplo, uma certificação que fale com uma certificação lá da Alemanha, enfim, da Europa de uma maneira geral, para fins de exportação, a gente morre na praia, porque não adianta, ninguém vai comprar um produto ou que não está certificado, nem pensar, porque eu não falei aqui, mas a certificação é voluntária, mas é um voluntário, quer dizer, se você quer fazer parte do jogo, você não tem como você ter ninguém vai comprar o seu hidrogênio, né? Agora, se você quer fazer parte do jogo global e tem um processo de certificação e critérios, a gente falou aqui do 7, 4, qualquer outro número, que não encaixa com destino, no caso de exportação, também não voa. Então, a lei fala disso, mas é o que o Marota comentou no início, é uma lei programática. Precisa ver como é que isso vai ser colocado no detalhe. Não, perfeito. Acho que a gente, exatamente, como vocês comentaram, a gente ainda vai ter desdobramento nesse sentido, mas acho que era mais nesse sentido. Queria ver se temos mais alguma pergunta. A que a gente ainda tem no Q&A é mais um comentário do que uma pergunta. Então, fiquem à vontade. Se os presentes ainda tiverem alguma pergunta, ainda temos uns minutinhos. Se não, também vou me encaminhando ao final, agradecendo novamente. Desculpa, Helena, só para não deixar o Rafael aqui no vazio, mas acho que a gente estava conversando aqui, o que ele colocou é perfeito, tá? Contribuiu aqui, ajudou para a nossa apresentação, de fato é isso, a lei reconhece isso. E você tem interlocução com várias outras agências, o que ele disse aqui é razão. Assim, quem é que vai regular a produção de energia que for utilizada para a produção de hidrogênio? É a ANEEL. A produção de hidrogênio continuará com a ANP, que tudo indica, né? Então, ele falou no final, ele coloca ali, caso a planta de GH2 de baixo carbono seja para produção de amônia, ainda seria necessária a autorização do Ministério do Ambiente, sem dúvida nenhuma. Assim, não se está tirando competência de nenhuma, muito menos do Ministério, de nenhuma agência ou qualquer outro ente público. É uma conjunção depende da finalidade e como é que aquilo vai ser avaliado, sem dúvida. O problemático vai ser quando houver um conflito, enfim, em que duas agências se reconheçam, duas autoridades se reconheçam competentes para dispor para tratar de algum tema, né? E, sobretudo, quando elas derem tratamentos distintos a esse mesmo tema. Então, vai gerar uma insegurança, né? Nesse caso aqui do hidrogênio, eu lembro a questão do gás, né, do conflito entre o ente federal e os estados para regular. Então, uma das formas de transporte do hidrogênio, talvez não nesse início, por falta absoluta de infraestrutura, mas no futuro, quer dizer, esse transporte ocorrendo por gasodutos,
quem que vai ser competente, né? Então, a gente tem que garantir que as agências estejam todas alinhadas e que haja alguma coisa, realmente uma boa vontade, né? Mas sejam todas construtivas nesse sentido. O Antônio concluiu muito bem, viu, Helena? Não teria escrito melhor. É exatamente isso aí. Perfeito. Obrigada, Antônio. Obrigada a todas as perguntas. Se a gente tiver mais alguma, fiquem à vontade. Senão, novamente, muito obrigada. Queria agradecer, na pessoa da Fernanda, do Leonardo, da Lígia, a parceria com o Escritório Tosini Freire, e Isabel e Felipe, a nossa parceria com o Lio Acanto pelas apresentações, foram muito elucidativas. E, novamente, nós vamos mandar as apresentações aos inscritos, então vocês vão poder ter o contato dos nossos palestrantes, que também, se surgir alguma dúvida no meio do caminho, vão poder auxiliar. Muito obrigada, Paula. Um prazer. Boa tarde. Obrigado, Obrigada, gente. prazer. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Todos, Até mais. boa Tchau. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.